Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu queria falar com vocês sobre a BNCC e como que os coordenadores e assessores pedagógicos devem passar e trabalhar isso com os professores, seu corpo docente, para que ela se torne efetiva e objetiva dentro da escola, com aquela comunidade escolar. Meu nome é Thiago Watanabe, eu sou professor, diretor, tanto na rede privada, vice-diretor agora na rede municipal, aprovado em 2 concursos públicos, professor efetivo no caso, da rede, experiência mais de 10 anos de sala de aula, como coordenador e agora na gestão. Eu costumo falar que a BNCC ela é a bíblia da educação. Né? Depois os estados e municípios têm alguma autonomia para criar os seus currículos, mas todos alinhados com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Ela foi homologada ali, ela começou a ser trabalhada ali em 2015 e ela foi homologada no finalzinho de 2017, né? Se não me engano, em dezembro de 2017. Então, há quase 10 anos, a BNCC oficialmente homologada existe aqui no Brasil. Só que é engraçado que muitos professores, é triste dizer, às vezes nem nunca abriram o documento da BNCC. Eu arrisco dizer, tem professores que nem conhecem a BNCC. Porque o professor não vai atrás, não é isso. Tem muitos professores novos chegando na educação. E tem muitos professores mais antigos que continuaram em sua linha de trabalho e nunca foram a fundo pesquisar. A BNCC é um documento que ela traz o que o aluno deve saber desenvolver. Ela só não mostra ao professor como o aluno deve desenvolver aquelas habilidades. Porque isso vai ficar a cargo do professor desenvolver as suas técnicas, né, a sua estratégia de ensino, mas que aquela habilidade ali já escrita na BNCC seja desenvolvida e de alguma forma comprovada ali no processo de aprendizagem do aluno. Então, para mim, os coordenadores pedagógicos, assessores pedagógicos, cada rede tem a sua nomenclatura, devem receber os professores pelo menos uma vez por ano, seja no início do ano, com planejamento, seja no final do ano. Eu, por exemplo, na escola particular onde eu sou gestor, eu convido os professores a realizarem o planejamento, a realizarem do próximo ano, já em dezembro, tudo pronto, ali no finalzinho, né? Aquela última semana, penúltima semana do mês, para que no retorno de janeiro seja uma semana mais leve, volta às férias, que seja mais tranquilo. E eu acho interessante que o coordenador reveja com os professores a BNCC, tanto polivalentes quanto professores especialistas, porque algumas habilidades passam desapercebidas, né? Passam despercebidas ali pelo corpo, e o aluno nem sempre acaba desenvolvendo aquilo, e às vezes o professor nem sabe o que a BNCC pede. Por exemplo, para Fundamental 1, ali no terceiro ano, segundo, quarto, quinto, a BNCC, por exemplo, pede que o professor de matemática, o pedagogo, né, o polivalente, desenvolva nos alunos o pensamento algébrico. Então o professor tem que trabalhar álgebra. Eu não me lembro de ter visto um professor, na minha carreira, né? Eu sei que tem professores que trabalham, mas eu digo que arrisco dizer que é a minoria. Professores no Fundamental 1 trabalhando álgebra com os alunos, né? Metacognição, né? Produção de texto com intencionalidade discursiva. Tudo isso a BNCC pede. Só que ela é muito subjetiva também nas suas habilidades. Então, cabe ao coordenador pedagógico ler, interpretar essas habilidades, chamar os professores, seja numa reunião, no HC, ali o momento que ele tiver, e passar, esclarecer para o professor. O professor está corrido ali na sala de aula, o planejamento está fazendo, trocando o pneu do carro andando, com o carro andando. Então, o coordenador tem que ir alinhando, esclarecendo, deixar um pouco mais leve o trabalho do professor, esclarecer para ele, né? Ter alguma dúvida, alguma coisa. E a BNCC, no começo, eu achava ela muito engessada. Lá no começo, na proposta, né? As primeiras publicações. E na verdade não, a BNCC ela dá uma margem muito grande para o professor trabalhar, enorme. E o professor tem total autonomia para desenvolver a estratégia que ele quiser para atingir aquela determinada habilidade. E a BNCC então traz desde a educação infantil, crianças bem pequenas, até o ensino médio. E agora tem também com educação tecnológica. Mas vamos nos ater aqui à educação básica regular aqui das disciplinas. Então o coordenador ele tem que chamar os professores, principalmente do Fundamental 1, traçar as habilidades que estão contempladas lá, pelo menos as principais, e mostrar aos professores como eles podem trabalhar aquilo.
seja se o coordenador tiver um agente de inteligência artificial já programado com estrutura de trabalho para ajudar o professor, e também o seu próprio trabalho, né? Que é o que eu tenho lá, quem é aluno meu lá na mentoria recebe o acesso ao meu agente inteligente com o meu método, então tudo que eles colocam lá, o agente vai construindo esse documento automaticamente e fazendo as alterações se for de acordo com a sua realidade escolar, né? Ali com a sua comunidade, seu corpo docente, seu colegiado e tudo mais. Então, eu ensino lá como é que utiliza isso, ou de maneira que muito pedagogo gosta, né? O seu caderno, ali, sua caneta e vai traçando. Mas eu acho que hoje nossa vida é tão corrida que não sei dependendo da demanda, se é possível trabalhar somente dessa forma, né? Professor, tem escolas aí que tem 20, 30, 40 professores, às vezes um ou dois coordenadores. E não, o coordenador, se tem uma coisa que ele não faz, é só ficar sentado na sua sala, né? Existe uma demanda quando falta professor, atendimento a pai, ocorrência com aluno, enfim, tudo mais. Então, por isso que eu acredito muito na tecnologia nessa forma. Trazer a BNCC e chegar no professor e conversar. Professor, você já viu a BNCC? Abre ali o documento para ele. Você vai ter impresso, porque tem mais de 700 páginas, mas abre no computador, não só manda o link por PDF, de PDF no WhatsApp. Abre ali no computador, professor, senta aqui, ó. Tem aqueles horários de HI, né? Aquela reunião com o professor. Professor, você já viu isso daqui? Olha só, eu acho isso daqui importante. Veja essas páginas, dá uma olhadinha nessas habilidades, vê o que você consegue construir. Usa a internet, usa a inteligência, programa sua estratégia, vamos construir alguma coisa. Você sabia que está pedindo isso daqui? Como é que você tem trabalhado isso? Por que será que chega no quinto ano com algumas lacunas? Claro que a gente sabe da realidade da educação brasileira, falta de professor, falta de recurso, educação precária, nós sabemos de tudo isso, tá? Eu vivo a educação privada e a educação pública. E tudo que eu estou falando para vocês, eu tenho como base a educação pública. Eu trabalho... De todas as escolas públicas que eu trabalhei, só uma foi escola central, o resto é tudo escola de bairro periférico. Então eu tô dentro, eu vivo essa realidade e eu sempre passo para vocês o que é possível numa comunidade carente, onde muitas crianças vão para comer, aquela realidade com família e tudo mais, tá? E aqui o que eu, no início da minha fala parece que é mais trabalho para o professor, mas na verdade não, é menos. Eu estou querendo facilitar tanto para o assessor pedagógico quanto para os professores. E usando a tecnologia a nosso favor e um conhecimento mais claro sobre a documentação pública, né? Então, a BNCC abre, mostra as habilidades, como que o professor pode trabalhar, mostra para ele se ele já não conhece. Tem muito professor novo chegando nessa profissão maravilhosa que é ser professor. Ao invés de desanimá-los com realidades duras, sensíveis, que a educação tem como qualquer outro emprego, deixe mais leve a chegada dele nesse mundo da educação. Mostre as possibilidades, o que é a BNCC, entenda como utilizar uma ferramenta tecnológica, isso é muito importante. Então eu acredito que nas reuniões o coordenador tem que fazer isso, principalmente com os polivalentes, entender que algumas lacunas são criadas porque algumas habilidades não são trabalhadas contemplando outras habilidades. Às vezes tem alguma coisa no meio, na forma de abordagem, né, que deve ser ajustada, principalmente salas, turmas que têm diferentes níveis de aprendizagem. No terceiro ano eu tenho aluno ali que já está com conhecimento técnico de quarto ano e do lado dele tem um aluno que não está nem alfabetizado. Eu sei, sou professor da rede municipal, né? Então aí a tecnologia entra para facilitar o meu trabalho. É isso que eu ensino também. E a BNCC pede algumas coisas que muitos professores nem sabem. Então, coordenador, assessor, imprima a BNCC, não quer imprimir? Baixe a BNCC, compartilhe com seus professores, chame cada um na sua sala, mostre as principais habilidades. Se for professor especialista, que é PEB 3 ou Fundamental 2, anos, né? Fundamental anos finais de ensino médio, mostre, dê um parecer da sua disciplina. Polivalente, que é o professor de educação infantil até o quinto ano, os pedagogos, mostre algumas habilidades. Pegue o professor de terceiro, quarto, quinto ano, mostre para ele que as mesmas habilidades estão ali, às vezes apresentadas de maneira diferente. Eles podem trabalhar até o mesmo conteúdo de forma diferente, porque o pensamento algébrico ele é construído lá na educação infantil. Eu nunca vi um professor de educação infantil, e eu já dei aula na educação infantil, tá? Município de Peruíbe, eu fui efetivo lá, só exonerei porque meu município aqui me convocou pelo concurso, eu exonerei lá. Mas eu dava aula de educação infantil. Nunca vi um professor de educação infantil, não estou falando que não exista, mas eu nunca vi, que trabalhou pensamento algébrico na educação infantil. Então, contemple, mostre para o seu colegiado que existe essa possibilidade, crie dinâmicas para que os professores trabalhem juntos, para que o professor do quinto converse com o professor do segundo, fala, ó, já trabalha isso dessa forma. A BNCC pede aqui, ó, essa habilidade que você está focando muito, deixa que no terceiro vai aparecer mais. Foca nessa daqui, eu vou precisar de você aqui.
A BNCC permite que você faça isso. Não é um documento que veio para complicar, mas sim facilitar. Eu acredito que esse é o trabalho um dos trabalhos do assessor pedagógico, e com isso você vai construindo grupos de estudo em cima de um documento fantástico, que hoje eu vejo que ele é fantástico. Muita coisa não dialoga com a realidade da educação brasileira, mas pontos-chave são escritos lá e possíveis de serem trabalhados, que é isso que eu, inclusive, passo para os meus mentorados. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Se você não me segue, me siga lá no Instagram, o ata.thiago, tá aqui. Se inscreve no canal, curte, compartilha, manda para um colega seu. Se você quer acompanhar minha rotina, conhecer minha mentoria, tá lá no meu Instagram, na bio. Posto todo dia alguma coisa, já tenho alguns conteúdos para professores também, coordenadores e diretores. E espero que você tenha gostado. Se inscreva aqui no canal para acompanhar mais vídeos, ative as notificações para receber os próximos vídeos e vejo você no próximo conteúdo. Até mais.